Queria em primeiro lugar, Marilda, mencionar que o Cine Telebrasil, junto com todas as suas associadas, vem discutindo esse regulamento com bastante detalhe. Já estamos na 5ª reunião interna lá, tratando de cada artigo especificamente. E a gente tem previsão de terminar essa análise e fechar as contribuições na sexta-feira, agora dia 12, para poder submeter ao sistema da Anatel no dia 15, segunda-feira. Então, na verdade, a gente vai hoje aqui mencionar 2 aspectos da consulta pública, mas sem prejuízo de todos os demais que a gente vem discutindo com relação, basicamente, à questão da definição de que atividades de PDIs devem ser consideradas, tá certo? Questões de processo, suporte à operação das empresas, que pode ser considerado como inovação e etc. A gente tem discutido bastante sobre essa questão. Estamos discutindo também bastante sobre a questão das condições de contorno para a emissão de certificado, dos pré-requisitos, a questão dos investimentos em PDI e as aquisições em produtos nacional, da forma como está na consulta pública, porque assim como a gente está buscando identificar pontos que entende que devam ser corrigidos, e a gente está querendo apresentar uma proposta contributiva para a melhoria do processo, a gente também deve estar buscando identificar quais os pontos que a gente entende que são bons e não devem ser modificados, tá certo? Devem permanecer daquela forma. Então, o nosso objetivo é defender a não alteração de alguns aspectos que estão colocados na consulta. Mas, além disso, também a questão das preferências, que estão definidas lá no artigo 6º, a questão também da criação do comitê, as atividades do comitê e, naturalmente, a questão do rol, que vai ser uma das 2 assuntos que eu vou colocar aqui nessa minha manifestação. Bom, a primeira, então, manifestação, ela está baseada no caráter voluntário desse processo de consulta pública, dessa proposta de regulamento. A nossa contribuição, com certeza, virá no sentido de defender a manutenção, no regulamento, na versão final do regulamento, desse caráter voluntário, tá certo? A adesão voluntária. Tá? E a gente menciona aqui que na própria análise, no item 5.18 da análise, menciona que o fundamento legal para essa iniciativa, de fazer esse regulamento, encontra-se no artigo 2º da Lei Geral de Telecomunicações, que determina que o poder público tem dever de, entre outras coisas, criar e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial em um ambiente competitivo. Dessa forma, a gente entende que o artigo 2º da LGT fixa esses deveres do poder público, tá? Mas deixa bem claro que esse estímulo ao desenvolvimento tecnológico e industrial deve ocorrer em um ambiente competitivo. Por isso, tá, a gente entende que o caráter voluntário deve permanecer. Considerando que esses investimentos, então, devem ser, então, considerados como incentivos, e não considerados como obrigações ou pré-requisitos que limitem as operadoras. A gente entende, então, que elas devem ter esse incentivo e o reconhecimento para a sua realização. As exigências de PDI devem ser considerados como preferências, como está colocado no artigo 6º, e não como, por exemplo, um pré-requisito por uma habilitação de alguma determinada empresa para participar de um processo licitatório, que isso, na verdade, em síntese, configuraria um caráter mandatório para esses investimentos. A gente sustenta, então, que não só esses investimentos em PDI, mas todos os demais desembolsos relacionados, e que a gente vai apresentar contribuições bastante detalhadas no dia 15, a gente entende que também, assim como as aquisições de produtos nacionais, elas devem, então, ser estimuladas e reconhecidas em benefícios que possam promover um círculo virtuoso, ou seja, quem faz os investimentos, os agentes que o promovem e a sociedade também podem se beneficiar, como no caso do REPNBL, que foi publicado recentemente o decreto da Presidente, onde, na verdade, tem uma desoneração envolvida, e efetivamente existe uma contrapartida, que são os investimentos lá, as aquisições de projetos em equipamentos nacionais e equipamentos também com PPB, lá no decreto da Presidência. O segundo ponto é com relação à questão, então, do percentual do rol. A gente tem discutido isso intensamente, feito alguns estudos a nível internacional, pegando benchmark de outras empresas operadoras também que fazem investimentos em PDI. Tá? E a gente vê que, efetivamente, de uma maneira geral, o percentual, e até considerando também outros setores aqui no Brasil,
a gente considera que a nossa avaliação é que esse percentual de 3% da ROL, tá, é considerado ainda muito elevado pelo nosso setor. Até mesmo comparado, então, como eu mencionei, com outros setores no Brasil. Então, a gente também está detalhando uma proposta com relação a essa questão do ROL, tá? Mas, de qualquer forma, a gente espera que a Anatel trate com carinho essa questão, tá? Tanto dos dois pontos que ele mencionou, a questão da preservação do caráter voluntário e o segundo, uma reavaliação do percentual do ROL a ser investido. Obrigado. Obrigada, Alex. Bom, as suas considerações foram importantes, né? A gente vê que, de modo geral, as operadoras estão entendendo o objetivo principal do regulamento, que é, sim, trabalhar num processo em que elas façam uma adesão por conta própria, um caráter voluntário, como você já deixou explícito aqui, né? É o que a gente defende, é a proposta do regulamento. Eu vou deixar também aqui passar a palavra para o Daniel, para ele aprofundar as questões aí que o Alexander trouxe. Quanto à licitação, a gente também aí tem algumas questões aí para colocar, que ali também está sempre como uma previsão, uma possibilidade. Sobre a desoneração percentual da ROL, também são questões que vão ser aprofundadas mais adiante, e o comitê também tratará. Daniel? Boa tarde. Agradecendo aí a contribuição do Sindtele Brasil, na pessoa do Alex. Acho que os comentários formulados foram ainda de natureza geral, uma vez que a contribuição ainda está em processo de formulação, mas, de qualquer forma, registramos a concordância com um dos aspectos conceituais mais importantes, que é o caráter voluntário da adesão das prestadoras a esse mecanismo que está sendo criado. A expressão de preferências como mecanismo de incentivo a esta adesão, e a questão do percentual do ROL está sempre aberta a debates e, obviamente, existirão contribuições tanto num sentido como no outro, e essa é a natureza do processo de consulta pública. É por isso que se realizam consultas e audiências, não é um mecanismo meramente formal. É, de fato, para obter subsídios e aperfeiçoar as propostas. Eu gostaria de complementar apenas com um comentário de natureza mais geral, antes que entremos assim nas perguntas mais específicas, e lembrar que este é um regulamento de caráter mais geral, de princípios, né? Podemos dizer um regulamento guarda-chuva. A Anatel, através dos regulamentos específicos, dos editais de licitação, se pautará nestes condicionantes de caráter mais geral, na construção dos requisitos caso a caso e ao longo do tempo. Marilda até fez um comentário, é muito importante observar o tempo verbal utilizado na terminologia desse regulamento. A Anatel poderá usar determinados critérios, ela avaliará. Então, de fato, a natureza desse regulamento é mais balizadora de princípios e de conceitos que serão adotados caso a caso ao longo do tempo e conforme as circunstâncias. O objetivo do regulamento mais específico, como o Alexandre bem apresentou, é definir as instâncias, criar o comitê, instituir a certificação e o ranking. Esse é que é o objetivo central desse regulamento, né? E, claro, o regulamento estabelece parâmetros balizadores iniciais, sempre lembrando que, através das instâncias criadas, eles estão sujeitos a revisão e reavaliação ao longo do tempo. Então, para finalizar, essa é uma proposta inicial, sujeita à revisão, e é esse o objetivo desse processo de consulta pública e, mais especificamente, dessa audiência pública que está acontecendo aqui. Obrigado. Mas a contribuição é bem-vinda, viu, Alex? Bom, Alex Brucker, da Oi, é o próximo manifestante. Doutora Marilda, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o representante do Sindtele Brasil. Pois não. Com relação ao percentual de 3%, já deve se considerar, vocês estão considerando também a aquisição de produtos nacionais ou só os investimentos em PDI? Tudo?
Então esse percentual está muito elevado, mesmo considerando a aquisição de produtos nacionais. Tá certo.